Está escrito assim a palavra de Deus. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde eu vou, porque vocês julgam segundo a carne, e eu a ninguém eu julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Glória a Deus. Pai, fala conosco através dessa palavra. Eu oro nessa noite, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essas palavras são palavras de Jesus. Eu sei da onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Quando você olha para a vida de Jesus, por que ele não perdeu o seu propósito? Porque ele sabia de onde ele veio. Ele veio do Pai, ele veio do céu, ele veio da eternidade, ele veio cumprir uma missão. Ele sabia que a Bíblia testificava sobre ele. Aleluia. No princípio era o Verbo. O próprio Evangelho de João diz isso. O próprio evangelista, ele declara, ele fala: no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos agora no unigênito do Pai, a saber, a Jesus Cristo. Então, na verdade, Jesus sabia quem ele era e de onde ele veio. Você sabe qual é o maior problema, irmãos, da gente? A gente perdeu a nossa identidade, nós perdemos o senso da nossa origem, nós perdemos, sabe, aquilo que nos revela de onde nós viemos. E todo ser humano vem de Deus. Pastor, mas onde está escrito isso? Eu digo para você, quer abrir a tua Bíblia? Abre a tua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 1. Aleluia. Jeremias capítulo 1, olha o que Deus fala. Deus fala coisas importantes aqui. É um texto muito importante que fala, aleluia. Na verdade não fala só de uma questão carnal, mas fala de que um Deus estava nos contemplando. Aleluia. A Bíblia diz assim, ó, glória a Deus. Jeremias 1. Eu quero ler com você o verso de número 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre da tua mãe, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga que eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, você vai, e tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Aleluia. O que Deus está querendo dizer aqui para o profeta Jeremias? Jeremias, antes de você nascer eu já te vi. Antes de você nascer no ventre, eu já te santifiquei, eu já te chamei, te dei por profeta às nações. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Deus nos elegeu nele, ainda antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor, e Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. Então Deus está confirmando que na verdade nós viemos dele, nós nascemos dele, ainda antes da fundação do mundo. Ele já nos via, ele já nos assistia, e ele sonhou e nos projetou para sermos uma bênção nessa terra. Viemos de Deus, nascemos de Deus. Eu falei aqui que Gênesis relata a formação do homem. Foi o próprio Deus que nos criou, irmão. Nós nascemos de Deus. Pastor, mas Deus pegou um ser de barro, moldou uma criatura? Sim, mas o que adianta você ter uma matéria e você não ter o espírito? A Bíblia diz que Deus inclinou-se sobre a terra, e a Bíblia diz que Ele soprou do fôlego de vida nas narinas daquele ser e despertou a criatura de Deus.
O fôlego de vida veio de Deus. O que é do pó volta ao pó, o que é de Deus volta para Deus. Irmãos, quem nasce de novo, aleluia, quem nasce de novo morre uma vez só. Mas quem não nasce de novo, ele morre duas vezes. Por quê? A Bíblia diz que quando eu e você nasce da água e do Espírito, quando você vive uma vida de regeneração, de transformação, de mudança de comportamento, você nasce de Deus através de uma nova natureza, porque você foi criado uma natureza pecaminosa. Depois de Adão todos pecaram, isso é verdade. Mas quando você entende que você precisa entregar a sua vida a Cristo, pedir perdão, você começa a viver o novo nascimento através do nome de Jesus Cristo. E quando você vive essa nova vida em Deus, pela fé no Filho de Deus, aleluia, quando você fechar os olhos aqui embaixo, você não vai morrer de novo. Por quê? Porque você vai viver eternamente com Cristo para sempre, para toda a eternidade. Mas quando alguém decide levar uma vida sem Deus, quando alguém decide, aleluia, só viver segundo essa terra, os padrões dessa terra, quando alguém decide só entender que a vida só existe aqui, na hora que fechar os olhos acabou, essa pessoa ela vai morrer duas vezes, porque a Bíblia diz, aleluia, que uns vão ressuscitar para redenção eterna, outros vão ressuscitar para condenação eterna. A Bíblia diz que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vai ser lançada a alma e o corpo junto, e a pessoa vai morrer duas vezes. Por quê? Porque não nasceu de novo. A Bíblia diz em João 3, Jesus falou para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Um homem que tinha conhecimento da palavra, um homem que era o chefe do sinédrio, um homem que tinha autoridade, mas Jesus chegou para ele e falou assim: você é mestre em Israel e você não sabe de muita coisa, mas uma coisa eu digo para você, você precisa nascer de novo. É por isso que a religião não pode nos mudar. É por isso que dogmas não podem nos mudar. Na verdade, alguém só pode ser transformado quando ele conhece a Deus e quando ele recebe Jesus na sua vida. E quando ele recebe Jesus na sua vida, ele é transformado. A Bíblia diz que agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uma pessoa só pode nascer de novo quando ele entrega a sua alma a Cristo, quando ele decide viver em novidade de vida. Não adianta, toda religião é boa, mas só podemos nascer de novo quando temos um encontro real e particular e verdadeiro com aquele que é o Senhor de todas as coisas, com aquele que venceu a morte. Jesus venceu a morte, e quando temos um encontro com ele, nós somos transformados na nossa vida. Então é necessário nascer de novo, para que não venhamos morrer duas vezes. Então Deus, Ele nos revela que Ele nos tirou dele, para que a gente possa ser uma bênção. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque ao longo da nossa trajetória, o ser humano ele morre espiritualmente, se ele não tiver um encontro com Deus. Por que morre espiritualmente? A Bíblia diz que o salário do pecado é a... Todas as vezes que a gente peca, a gente morre espiritualmente, a gente se afasta de Deus. E todas as vezes que alguém se afasta de Deus, ele está morto espiritualmente. Por quê? Porque ele não tem contato com Deus. Ele não consegue sentir a Deus, ele não consegue viver as verdades de Deus. Porque esse ser humano, ele está tão atolado no pecado, que ele não consegue ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus falar no teu espírito. Por quê? Porque ele está tão na carne, está tão morto nos seus delitos e pecados, que ele não consegue viver as coisas espirituais. E as coisas espirituais eu só consigo viver quando eu venho nascer de novo,
quando eu morri para este mundo, no sentido de eu entender que agora eu tenho que viver uma nova vida na presença de Deus. Como é essa nova vida? Antes, se eu mentia, não minto mais. Se eu praticava coisas erradas, não pratico mais. Se eu fazia coisas que Deus desagradava, eu não posso fazer mais. Ah, pastor, mas tem coisas que não é pecado. É verdade, tem coisas que não é pecado, mas isso vai definir o teu grau de intimidade com Deus. Tem coisa que Deus exige só dos íntimos, tem coisa que Deus exige só dos amigos. Deus deu uma chave na mão de Pedro e disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, eu te dei uma revelação, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você teve uma revelação. Lembra quando Jesus fala assim para os discípulos: olha, vamos ali um pouquinho mais para frente orar, e ali Jesus chama Pedro, Tiago e João, e ali quando Jesus olha para eles, eles estão dormindo, os três estão dormindo, mas Jesus acorda Pedro e diz: Pedro, você não pode vigiar 1 hora comigo. E talvez Pedro olhe e fale: mas Senhor, Tiago ali está babando, ali João está babando ali também. Mas ali Jesus fala: Pedro, você teve uma revelação, eles ainda não tiveram. Então tem coisa que Deus vai exigir dos íntimos, tem coisa que não é pecado, tem coisas que são lícitas, mas estão te afastando de Deus. Você vai precisar abrir mão para poder fazer a vontade de Deus. Você está entendendo como que é? Então tem coisa que Deus exige dos íntimos dele. Tem coisa que para você é pecado, mas para o outro não é. Tem coisa que para você é errado, mas para o outro não é. Tem coisa que Deus vai exigir de você, mas não vai exigir do outro. Por quê? Porque é o grau de relacionamento, é o grau de intimidade. Tem pessoas que só querem viver no superficial, mas Deus está te chamando hoje para entrar no sobrenatural, para viver na vida mais densa, mais profunda. Tem gente que gosta de viver com as águas só nos pés. Tem gente que gosta de viver com as águas só no joelho. Tem gente que gosta de viver com as águas ali, sabe, do Espírito de Deus, só na cintura, e tem medo e já volta para trás. Mas tem hora, aleluia, que Deus olha para mim, para você e fala assim: vem mais profundo, porque eu quero que você comece a descer, e até você encontrar que não tem mais onde se apoiar, porque você vai ser chamado para nadar no oceano do meu Espírito. Deus está chamando eu e você para poder entender que a nossa vida está no controle dele. Você precisa mergulhar no oceano do Espírito de Deus. E é por isso que tem coisas que Deus exige só dos íntimos. O lugar denso, mais profundo, Deus não exige de todos. Deus ama a todos, mas Deus, Ele faz diferença para usar. Para salvar, Ele salva todos, Ele é salvador de todos, mas para usar é só aqueles que querem. Para usar é só aqueles que se dispõem. Quer se tornar amigo de Deus? Desça um pouquinho mais, aprofunde um pouco mais os laços, os relacionamentos com Deus. Porque se for viver uma vida como qualquer pessoa, irmãos, é melhor nem ter nascido para viver. Sabe por quê? Porque a gente perdeu o nosso propósito. Se for para viver de qualquer jeito, a gente já perdeu o nosso propósito. Porque o nada a ver começa a tomar conta da nossa vida. Ah, mas não tem nada a ver isso aí. Não, mas a Bíblia não fala isso. Não, mas não é desse jeito, não é bem assim. E aí a gente vai começando a banalizar o Evangelho, achar que tudo é lícito. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Então tem coisas que você pode fazer, mas é lícito fazer? Tem coisa que você vai olhar e vai falar assim: isso não é pecado, mas é lícito fazer? Porque tem coisa que você vai fazer que o Espírito Santo vai embora. Começa só a dar lugar para as coisas dessa terra para você ver. Começa só a se preocupar com a sua vida. Começa só a querer saber: ah, o importante é eu ser feliz. Deus, Ele não vai impedir você de nada, mas sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que aquela presença gostosa, ela vai embora. Por quê? Porque você decidiu dar o primeiro lugar do seu coração para você mesmo. E aí já não é mais Jesus no centro, agora é o antropocentrismo, é o homem no centro. E quando você coloca o homem no centro, o homem governando, ele já decidiu quem é que está governando o primeiro lugar do coração dele.
Então o coração dele não é de Deus. Na verdade, o coração dessa pessoa é dela e das coisas deste mundo e tudo que há. Então não tem mais o primeiro lugar para Deus. E aí o Espírito Santo vai embora. E Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Não sabeis vós que ele arde em ciúmes? Ele tem ciúme de você. Você sabia que tem lugares que você entra que ele não quer que você entre? Tem coisas que você vê que ele não quer que você veja. Tem coisas que você toca que ele não quer que você toque. Tem coisas que você faz que ele não quer que você faça. Sabe por quê? Porque senão você vai estar mandando ele embora da sua vida. E aí eu percebo que quando eu não sei de onde eu vim nem para onde eu vou, eu perco o meu propósito. Eu perco o meu destino. Eu perco o senso de onde eu vou chegar. Mas Jesus, ele está nos ensinando: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Tem tanta gente que está rejeitando a Jesus e a sua vontade, que prefere andar nas trevas do que andar na luz. Porque na verdade não tem mais essa luz e não querem mais andar na luz. E aí alguém diz assim: mas você testifica de você mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro. Mas Jesus disse: ainda que eu digo de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Por que que o meu testemunho é verdadeiro? Porque eu tenho uma origem e eu tenho um destino. Eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Então não há nada que vai me parar, não há nada que vai me retirar da presença de Deus. Por quê? Porque eu sei de onde eu vim e eu também sei para onde eu vou. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você hoje? Retome o seu lugar. Entre no lugar que Deus te chamou para entrar. Esteja nesse ambiente que Deus te chamou para estar. Porque tem muitas pessoas que abandonaram o seu primeiro amor. E eu lembro, falamos aqui no culto passado do primeiro amor. A pastora pregou uma palavra maravilhosa sobre a mulher samaritana. Falou sobre a gente ser saciado. E a única maneira de você ser saciado é quando você volta à sua origem. Você volta a Deus. É quando você volta àquele que te criou. Você sabia que tem muita gente procurando coisas aqui fora que está dentro dele? Tudo que você quer ter, ser ou fazer está dentro de você. Por quê? Porque você tem alguém que te conhece desde quando você nasceu, que habita dentro de você. Tudo que você precisa está em você. Irmãos, às vezes a gente se frustra aqui fora, sabe por quê? Porque a gente espera demais dessa terra, sendo que na verdade Jesus está esperando a gente esperar dele. Jesus está esperando a gente buscar a Ele. Jesus está esperando a gente entrar dentro do quarto, fechar a porta e falar com Ele que está em secreto, e Ele vai nos recompensar. Busca o teu Pai que está no céu, porque quando você entrar no teu quarto, fechar a porta e buscar o seu Pai que está em secreto, Ele vai te abençoar. E eu estou tentando buscar coisas aqui fora para ser feliz. Você nunca vai achar aqui fora aquilo que só Deus pode te dar. Por que tem pessoas que se frustram? Porque está olhando demais aqui para fora. Pastor, mas como assim eu não vou poder nem olhar? Não, irmãos, não é isso que eu estou querendo dizer. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Você vive aqui, mas você é peregrino aqui. Você está nessa terra, mas você não é participante, integrante, que vai ficar aqui de uma forma vitalícia. Você está aqui de uma forma transitória, de passagem. Sabe o que Deus quer dizer? O seu lugar não é aqui. A sua pátria é celestial. A sua morada é eterna. É por isso que eu não vou me apegar com as coisas daqui. É por isso que o meu lar é o céu. Eu tenho que entender que um dia eu vou voltar para lá. Então por que eu não me frustro, irmãos, com as coisas dessa terra mais? E eu aprendi, eu vou falar a verdade para você. Eu, pastor Júlio, eu aprendi em Deus que eu não espero mais nada dessa terra. O meu lar é lá no céu. Então eu não me frustro mais com as coisas daqui.
Pode ter dinheiro, não ter dinheiro, pode a gente, sabe, olha essas coisas, não tem problema. Eu sei que tem um lugar melhor. Tudo está no controle de Deus. A minha vida só vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. Eu só vou ter o que Deus quiser que eu tenha. Eu só vou chegar onde Deus quiser que eu chegue. Então não adianta, irmãos. Às vezes a gente luta com Deus. Às vezes a religião chega para você e fala assim: não, mas você tem que ser feliz, você precisa lutar, você precisa fazer isso. Mas e se Deus não quer? Você vai se pegar lutando contra Deus? Você vai colocar Deus na parede? E você vai falar assim: ah, Deus, tu tem 7 dias para me abençoar. E Deus está tentando mudar você 30 anos, 40 anos e não conseguiu, porque você não abriu o teu coração. E às vezes eu quero colocar Deus na parede, eu faço uma campanha e falo: Deus, você tem 7 dias para me abençoar, mas Ele está tentando mudar o teu coração há 30 anos, você não deixou ainda. Deus, você tem 5 dias para mudar a minha história, mas Ele está tentando mudar a tua vida, vários anos você nunca deixou, você não quebrantou seu coração, você não pediu para Jesus ser o Senhor da sua vida. Como que Deus vai mudar a minha vida, irmão, se eu não deixar Ele mudar? Meu coração tem uma maçaneta do lado de dentro, só pode abrir se eu quiser. E é muito complicado, porque quando nós olhamos a igreja de Apocalipse, a Bíblia vai dizer assim: eis que eu estou à porta e bato. Se Deus está batendo é porque Ele já saiu, Ele nem lá dentro está mais. Se Deus está batendo, tudo bem que é um mau sinal, mas você tem a oportunidade de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Só que tem muita gente que Deus está batendo, Ele não está nem aí, nem ouve mais a voz de Deus. E às vezes até ouve lá no fundinho, mas fala: não, Jesus, está tudo tão bagunçado aqui dentro que o Senhor não pode entrar agora. Mas Ele diz: eu quero entrar para arrumar essa bagunça mesmo. Você tem que deixar eu entrar. Você tem que deixar eu entrar para limpar esse porão sujo, essas coisas velhas, tirar esse mofo, tirar essas teias de aranha. Eu quero tirar tudo que está errado aí. E muitas vezes a gente não deixa Jesus entrar, porque está tudo errado. Ele quer entrar aí mesmo, onde está errado, onde está dando tudo errado, aonde as coisas estão fora do lugar. Ele quer colocar tudo no devido lugar. E a gente precisa deixar Ele entrar. E a nossa vida só vai ser transformada quando a gente deixar Jesus entrar. Deixa Jesus entrar, amém? Aleluia. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se na verdade julgo, meu juízo não é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Aleluia. Jesus está falando de coisas eternas, e eles estão falando de coisas terrenas. Jesus está falando de coisas espirituais, e eles estão falando de coisas carnais. Não tem uma sintonia. Por quê? Porque eu já não estou mais no lugar que eu deveria estar. O que Deus quer com essa palavra? Nos levar de volta ao nosso lugar, para que a gente possa entender que ainda há um propósito a ser cumprido. Só vou conseguir cumprir o meu propósito se eu entender de onde eu vim e para onde eu vou e quem me enviou. Irmãos, é muito triste, porque muitas pessoas só estão preocupadas com as coisas desta terra. E Deus te chamou para você não se preocupar com as coisas dessa terra. E quando eu leio Mateus, a Bíblia diz assim: não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Antes, você tem que entregar vossas petições. O Evangelho de Mateus vai falar que nós não podemos ficar preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, haveis de vestir. Olhe para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Elas não trabalham, elas não colhem, mesmo assim o Pai do céu as alimenta. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles.
Será que vocês não valem mais que o lírio do campo? Será que vocês não valem mais que as aves do céu? Jesus diz: homens de pequena fé, não andeis solícitos pela vossa vida, porque buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que só está trabalhando para as coisas dessa terra, mas quando estiver lá no céu, o dia do grande julgamento do trono branco, na hora que forem abertos os livros, o livro da vida, o livro das obras, o livro dos memoriais, o livro dos testemunhos, quando for aberto todos os livros, o que você tem a apresentar diante de Deus? Você só trabalhou para esta vida? Você só correu só para esta vida? Você só pensou nas coisas dessa vida? Você só se preocupou com os teus sentimentos, com a tua vida? Sendo que Jesus tem uma vida plena para te dar. Você está tão preocupado com as coisas dessa vida. E eu só estou preocupado com as coisas dessa vida. Me perdi. Eu me perco porque eu já não sei mais o que eu vim fazer e nem para onde eu vou. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te reposicionar para que você possa entender qual é o seu propósito. Amém? O Senhor quer te levar a viver o seu propósito. Eu não sei aonde você parou, não sei o que te desmotivou, o que te fez parar na sua trajetória, mas o Senhor, Ele quer que você volte de onde você caiu, de onde você parou, de onde você deixou de atuar. E eu não estou falando aqui de você fazer o serviço na casa de Deus, porque na verdade às vezes alguém diz assim: ah, mas eu parei de fazer a obra, mas eu continuo buscando a Deus. Mas talvez você perdeu o seu lugar em Deus mesmo. Você perdeu o senso do seu propósito de viver a salvação que Deus te deu. E você não está conseguindo nem viver o básico. Você não está conseguindo nem amar a Deus. Você não está conseguindo nem mais fazer uma oração, ler uma Bíblia. Você não está conseguindo ter comunhão com Deus. Então você precisa voltar ao lugar de intimidade, ao lugar de adoração, ao lugar aonde Deus vai te reposicionar nele novamente. Então essa noite é uma noite de você voltar e ser reconectado com Deus, ligado, plugado na tomada de novo, para que Deus Ele possa fluir através de você, em nome de Jesus. Por que as pessoas desistem? Porque não sabem de onde vieram e nem para onde vão. Já não se preocupam mais com a tua salvação, com a tua trajetória, com o teu testemunho, já não se preocupam mais. Quem manda na minha vida sou eu, quem faz sou eu, então quem vai colher as consequências sou eu. Porque na verdade já perdeu o lugar de intimidade com Deus e já não consegue mais agradar a Deus. E aí já não se importa, e eu já não se importa, e a gente passa a não se importar mais. Estamos tão longe de Deus que a nossa vida agora é para satisfazer as vontades da nossa carne. E aí eu não consigo mais agradar a Deus. Irmãos, ninguém é perfeito. Eu não estou aqui com o dedo apontado dizendo que eu sou perfeito, não. Mas existe um lugar que eu preciso estar todos os dias. E esse lugar é aos pés do Senhor. Esse lugar é pedindo perdão. Esse lugar é reconhecendo meus erros. Esse lugar é reconhecendo que se eu não vigiar, eu posso perder a minha salvação. Esse lugar que eu vou ter um lugar de resiliência, de fortalecimento, é nesse lugar. E esse lugar é no Senhor. É só nesse lugar. Se eu não estiver nesse lugar, eu vou me tornar soberbo, eu vou me tornar arrogante, eu vou me tornar a última bolacha do pacote e dizer que só eu sou bom. Não.
esse lugar de não compreender que Deus quer me transformar, me mudar, eu vou continuar longe de Deus. O orgulho, ele faz eu entender que eu posso levar a vida do meu jeito, e mesmo assim ainda eu vou receber a coroa de vida. Afinal de contas, Deus é amor. Não, querido. Se fosse assim, se eu pudesse viver a vida de qualquer jeito, depois ir para o céu, não teria necessidade de eu estar aqui pedindo perdão, buscando a Deus na igreja. Se no final das contas Deus é amor e vai levar todo mundo para o céu, então não precisava de igreja, não precisava de arrependimento, não precisava de renúncia, não precisava de aceitar Jesus, não precisava de morrer para esse mundo. Então eu precisava só continuar na vida errada e estava tudo certo. Mas existe um morrer. A Bíblia diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ele andou com a cruz e foi crucificado nela. Existe um morrer. Ainda eu preciso renunciar, morrer para o meu eu, para as minhas vontades, ser pregado numa cruz, para então eu poder nascer para uma nova vida. Eu preciso nascer de novo. Mas existe um morrer, existe uma renúncia. Se for para andar de qualquer maneira, irmãos, e ainda dizer que vai para o céu, não precisa estar aqui. Nós precisamos pedir perdão, nós precisamos renunciar, nós precisamos voltar. Dentre a minha origem, o meu destino, tem o meu propósito. Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será que eu nasci para viver o meu propósito e estou vivendo ele? Ou será que eu perdi o meu propósito? Mas o Senhor hoje, ele está aqui para te ajudar a retomar de onde você parou e você viver na direção de Deus. Amém? Queria deixar essa palavra. Gostaria de orar por nós. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. É profético isso, irmãos. Só vai viver o seu propósito quando você entender a sua origem, o seu destino. Aonde você está, do seu lugar mesmo. Vamos falar com Deus. Feche teus olhos. Agora é só você e Deus, e mais ninguém. Você pode colocar essa canção, gente? Agora é só você e Deus e mais ninguém. Esse momento é de você falar com Deus. Pai, eu estou fraco, pequei contra ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Mas fale com Deus. Pai, está difícil a caminhada, eu preciso de força. Deus está aqui para te fortalecer. Deus está aqui para te animar, para te levantar, para te restaurar. Pai, eu saí do meu propósito. O Senhor, Ele está de braços abertos para te colocar de volta, para você viver o seu propósito. Qual que é o meu propósito? Andar com Deus. Qual que é o meu propósito? Ser amigo de Deus, ouvir a Deus, adorar a Deus, orar para Deus,